Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Pois é, estamos aqui de volta com o professor Luciano ajudando a gente. Tudo bom, professor? Tudo beleza. Olá, galera, como é que estão vocês? Sejam bem-vindos, preste atenção, participe do chat, coloque as interações de vocês, que é pra gente movimentar essa aula, né, professor? Joguem duro, porque o assunto hoje é troca de calor. E que o professor Luciano, ali, problema de casaco, não vai ter troca de calor legal aqui no ambiente. Tá. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Vamos lá, nosso momento de exposição. Sejam bem-vindos, bem-vindo pessoal de Novo Buzeiro, Igrapiúna, Rio do Braço, né? Cocos, Cajueiro, que beleza. Vamos trabalhar com força, porque já acabou carnaval, já acabaram as férias, já acabou o descanso. Está na hora da gente tirar o atraso, correr atrás do assunto, né? E entender bem essa questão da termologia, da termometria, calorimetria, dilatometria, para poder seguir adiante e construir o nosso conhecimento para no ano que vem fazer um Enem, ó, show de bola, todo mundo passar aí em medicina, direito, engenharia, onde vocês quiserem, certo? Agora, mestre, só uma correção, porque com força só a galera do primeiro ano, viu? Ah, é verdade. O professor Luciano está fazendo uma piada aqui que ir com força é primeiro ano, agora aqui é com calor, energia térmica. É verdade, tá certo. Isso é piada de físico, viu? Não repare não. Certo, Novo Buzeiro? Um beijo para a Alane lá de Igrapiúna. Um beijo para vocês. Pindaíba, lá de Guirapá. Beleza, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar a nossa aula, como sempre aqui, ó. Nosso momento de exposição começa apresentando a equipe de física do MTEC, que é composta dos professores Gilcléo Oliveira, professor Joelson de Souza, professor Luciano Andrade está aqui na assistência da gente, eu, Luiz Odiz, e o professor Neide Pinheiro, todos articulados, coordenados pela professora Raquel Aranha. Como eu já falei, os professores responsáveis pela aula de hoje sou eu, Luiz Odiz, e o professor Luciano Andrade. E aqui uma musiquinha de Caetano Veloso para a gente começar, né? Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. O que será que isso tem a ver com física? Cara, uma música de Caetano Veloso tem o que a ver com física? Quem sabe? O pessoal de Bipitanga, lá de Castanhal, será que sabe? Será que o pessoal de Castanhal sabe o que é? Que tem a ver essa música com física? Pessoal de Itaguaçu, lá de Barra, sabe o que é? Boa tarde, Santa Rita. E aí? Quem sabe me dizer? Remanso, o pessoal de Nova Esperança. Alguém sabe me dizer? Pensem aí. Bom, como eu sei que a galera fica perguntando logo no início, trocas de calor é o tema dessa aula de hoje. Aula 3 da primeira unidade. E aí? O pessoal de Remanso está falando que é a força do Sol. Será que é a força do Sol? Buritirama, Curral Novo. Como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos. O professor Luciano já colocou aí para você. Ó. Remanso está ligado. A luz do Sol, e Castanhal disse energia. A energia que o Sol envia para a gente. Muito bem, a luz do Sol. A luz do Sol traz muito mais coisa além de apenas luz, né? A gente generaliza a luz como ondas eletromagnéticas, mas a luz é a parte visível das ondas eletromagnéticas. E como é? E assim mesmo, como é? Não entendi. Puxa saco de professor para ganhar nota, como é? Igrapiúna? Eu não dou nota não, vocês que tiram sua nota. Não, é porque o pessoal de Igrapiúna disse que você é muito bonito, professor. Obrigado, sei que você não leu ali, eu passei aí para você, mas você não passou direto, não vi. Obrigado pelo elogio, muito obrigado, pessoal de Igrapiúna. Vamos lá, então. Um tipo de troca de calor é o aquecimento da Terra. Então, como o pessoal de Castanhal de Remanso falou, a Terra recebe a luz do Sol e recebe também o calor do Sol. Então, o que está escrito aí para a gente, ó. Um tipo de troca de calor é o aquecimento da Terra pelo Sol, pelo processo de irradiação térmica. Hoje nós vamos entender bem o que é essa questão da irradiação, tá? A irradiação é a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas. Vamos ver isso já já. O
Objetivos da aula de hoje: reconhecer a capacidade térmica como uma grandeza que representa a razão entre a quantidade de calor fornecida ou cedida por um corpo e a variação de sua temperatura. Identificar a capacidade térmica como uma grandeza física característica de cada corpo. Identificar situações cotidianas e fenômenos naturais explicados pelos conceitos de calor específico e de capacidade térmica. Aplicar a equação fundamental da calorimetria na resolução de situações problema. Identificar a popularização da ciência e tecnologia como um elemento de inclusão social. Essa última aí é muito importante. A popularização da ciência e da tecnologia como um elemento de inclusão social. Então, incluir socialmente as pessoas. É por isso que vocês estão aqui, gente, para estudar, para terem mais conhecimentos tecnológicos e científicos e, por isso, se inserir melhor na sociedade, em emprego, em trabalho, em trabalhos sociais, né, etc. E agora uma lembrança importante para todos vocês. Olha, o SAB é o Sistema de Avaliação Baiano da Educação. É através dele que a gente vai, como é que eu vou dizer, dirigir para onde vai a educação nos próximos anos. Então a gente vai fazer uma diagnóstica, né, uma avaliação diagnóstica das ciências, da matemática, da língua portuguesa, para ver o que está bom, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que já está num patamar aceitável, certo? E, consequentemente, melhorar a educação no nosso estado. Então, vou ler agora o slide para vocês. SAB, Sistema de Avaliação Baiano da Educação. Participe do SAB, realizando as avaliações diagnósticas de língua portuguesa, matemática e ciências. Dia 11 de março de 2020, horário a partir da segunda aula. Então, vocês vão ter a primeira aula, a segunda aula, e depois disso, vão fazer a avaliação do SAB, certo? Que dia? Dia 11. Beleza? Terça-feira que vem, né? Isso. Tema da primeira unidade, tema transversal da primeira unidade: sociedade inclusiva, limites e expectativas. Audiotermômetro. Audiotermômetro. Então, termômetro para a inclusão de estudantes com deficiência visual. Já pensou nisso? Você vê não deixa de ser, né? Você ouvir uma temperatura. Ou o termômetro vai identificar, aí através da física quântica, quântica não é uma coisa tão longe da gente. Então, o termômetro mede a temperatura e lê essa temperatura para quem tem deficiência visual, certo? Lembrando que todos nós temos algum tipo de deficiência, uns mais, outros menos, mas a inclusão fala muito disso. Às vezes eu tenho facilidade para cálculo, a outra pessoa tem facilidade para leitura, e uma pode complementar a outra, uma pode ajudar a outra, né? Não precisa ser uma deficiência física. Isso é uma coisa importante e bacana mesmo, as pessoas entenderem que limitação todos nós temos. Limitação todos nós temos. E essa ideia da sociedade inclusiva é que é bacana. Como você falou aí, professor, a gente precisa estudar, ter conhecimento para evitar o preconceito. Sim. Né? E mais além ajudar nesse processo de inclusão das pessoas. Exato. Né? Porque o senhor lembra, professor, há 10, 20 anos atrás, a pessoa portadora de deficiência física, porque a gente falava assim, deficiência física, ela é basicamente excluída da sociedade, né? Ela não tinha espaço para ir no shopping, para ir num show, num passeio qualquer. Até esse nome portadora mudou, porque né, portador é como se assim, eu porto o meu celular, mas se eu porto, eu posso largar ele. Exatamente. E a questão das limitações da deficiência não é algo que eu queira, que eu possa largar ou pegar a hora que eu quiser. Exato. Então, as coisas vêm mudando justamente para a gente ir eliminando esses preconceitos, né? Esses conceitos mal formados. Ou seja, o preconceito é justamente por a gente não ter informação daquela situação, e aí você traz um preconceito. Exato. Né? E, por exemplo, aqui, a minha física pode ter uma deficiência em matemática que o professor Luciano sabe mais do que eu, então
pode me ajudar na matemática, como eu posso ajudar ele na física, e por aí vai. A gente tem limitações, todos nós temos limitações, em partes diferentes, em quantidades diferentes, em intensidades diferentes, e a gente pode um ajudar o outro para que todos acabem sendo capazes de tudo, né? Bom, valeu. Vamos lá então. Relembrando das aulas passadas, aulas que vocês já assistiram, aula 1 e 2, na tela de vocês, escalas termométricas. Nós vimos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrar que a Celsius também é conhecida como centígrada, é dividida em 100 pedaços, vai de 0 a 100 graus Celsius, 0 é o ponto de fusão da água, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água pura. A Fahrenheit vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit, tá? Então ela tem 180 pedacinhos. E a Kelvin é a escala conhecida também como absoluta, vai de 273 a 373 Kelvin. Não é grau, é Kelvin, porque ela é absoluta, tá bom? E aí vem uma pergunta, uma provocação para vocês. Eu vou querer a participação de vocês agora. Qual é a temperatura máxima e a mínima que o corpo humano pode atingir? O que vocês acham? Será que a gente pode atingir 200 graus Celsius? Ou 0 graus Celsius? O que vocês acham? Qual a máxima temperatura e a mínima que o corpo humano pode atingir? Quem sabe me dizer? Cadê, galera? Manda aí, professor Luciano, estou esperando. Bora, meu povo. Ninguém sabe a temperatura do corpo humano, não? Mínima 0 graus Celsius. Remanso está dizendo que a gente pode chegar a 0 graus Celsius. Será que o nosso corpo humano pode chegar a 0 graus Celsius? Um buzeiro está falando em 45 graus Celsius. Eu entendo que é a máxima, né? Pessoal de Mundo Novo lá de Umbuzeiro. Uma máxima de 45 graus Celsius. 49 máxima. Remanso 49. Remanso está nos extremos. De 0 a 49. Caramba! A Barreira já disse, Araci disse que é 47 graus. Castanhal disse que é 42. E Guirapá, 33 graus. Ipiraí já foi melhor, de 34 a 42. Boa, boa, estamos melhorando. Graciene de Buritirama diz 45. Então vamos conversar pessoalmente aqui. Vamos lá. Meu povo, reparem. Nós somos animais. E nós somos animais conhecidos na biologia, vocês já estudaram isso, animais homeotermos ou homotermos. Homeo de igual, tá? Nós temos a temperatura aproximadamente constante. É uma coisa que muita gente se atrapalha. A temperatura correta do corpo humano não existe. Existe uma variação normal. Uma pessoa que está com 36 graus é normal, 36,5 é normal, 37 é normal, 37,5 é normal, até 38 lá, um limite de normalidade, né? Mas a pergunta foi mais além. Qual a máxima que nós conseguiríamos suportar, para mais ou para menos? A máxima e a mínima que a gente conseguiria suportar. Então veja bem, quando minha mãe diz para mim: Luiz, Dizo, você está com febre de 37,5. Aí eu olho para ela e digo: minha mãe, 37,5 não é febre, né? Febre é um aquecimento do corpo para combater geralmente uma infecção. Ou seja, o seu organismo reage a um agente agressor para tentar expulsar ele, aumentando a temperatura, matar ele queimado, certo? A hipotermia é quando você diminui a temperatura, baixa a temperatura, abaixo do que você poderia suportar normalmente. Ou seja, abaixo da temperatura em que as reações químicas no seu organismo funcionem bem. A temperatura do corpo humano está muito relacionada a reações químicas. Pense bem, você acordou agora, depois do almoço, tirou um cochilo, acordou agora. Sua temperatura está lá 36. Aí você levanta, estou atrasado para a aula, sai correndo, saiu correndo até a aula. Quando você chegar lá da sua escola, correndo, sua temperatura vai ser 36 ainda? Não. Você acelerou o metabolismo, acelerou as reações químicas, queimou mais glicogênio, mais glicose. E aí,
a temperatura do seu corpo aumenta, chega a 37, 38. Isso é febre? Não, não é febre. Mas você tem que eliminar esse calor, aí você sua, joga a água do seu organismo para fora, porque a água tem um calor específico alto, e ao sair do seu corpo, ela rouba esse calor junto com ela. Quando ela evapora, quando o suor evapora, durante a evaporação, ela rouba calor da sua pele. E aí sua temperatura também diminui. Percebe? Ou se você está muito, com uma temperatura muito baixa, você começa a se movimentar e tal, sua temperatura volta ao normal. Então, a temperatura do corpo está muito relacionada à atividade que você está exercendo no momento, na hora. Certo? Mas vamos ver para a curiosidade agora. Vamos voltar aqui para os slides que vamos ver curiosidades que eu mesmo, antes de pesquisar, não sabia. Olha aí. A busca pela maior temperatura suportada pelo corpo humano se iniciou no século XVIII, por meio do médico inglês Charles Blagden. E de uma forma não muito comum, o Sr. Blagden resolveu entrar em um cômodo aquecido a 105 graus Celsius, tendo conseguido permanecer no local por 15 minutos. Testes mais recentes e menos perigosos foram capazes de descobrir a exata temperatura máxima que podemos aguentar. 127 graus Celsius por 20 minutos. Não façam, hein? Não façam. Não é para ninguém tentar fazer isso, não. 42 graus Celsius. 42 graus Celsius que o pessoal de Ipiraí e teve uma outra localidade que eu não lembro mais, falou aí, essas duas localidades falaram aí, ó. O corpo está literalmente perto de cozinhar a 42 graus Celsius. E o funcionamento dos órgãos e todo o metabolismo é afetado. A pessoa pode entrar em coma. A essa temperatura não há mais garantias de que a vida possa se salvar. Aí é a questão do possa ser salva, né? Aí é a questão da febre. A essa temperatura, as proteínas do seu corpo começam a desnaturar, a quebrar, e você pode ter processo de convulsão. Todo mundo já ouviu falar nisso. Uma pessoa teve uma febre tão alta que estava convulsionando, estava delirando, né? E Remanso fala ali um pouco, quando a garrafa congelada e colocada fora do freezer. Ah, sim, Grapiúna faz uma pergunta importante. Deixa eu falar com ele de novo, Pablo. Importante isso aqui. Grapiúna, boa pergunta. A mulher, quando está no período fértil, a temperatura muda? Muda. Durante o ciclo menstrual, que são de aproximadamente 28 dias, a mulher tem uma temperatura aumentada na faixa de 1 a 2 graus Celsius durante a ovulação, certo? E tem outras adaptações, como é que eu vou dizer, do corpo humano mesmo, do ser humano. Por exemplo, as pessoas que vivem na África têm geralmente a tez, a cor da pele negra. Então tem cerca de 1 grau Celsius a mais do que as pessoas que vivem no Cáucaso, no norte da Europa, tá? Mas isso é por causa de adaptação regional. As pessoas que vivem no Nordeste, se você for medir, for fazer uma média de temperatura, possivelmente, terão uma temperatura um pouco maior do que as pessoas que moram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é um lugar mais frio, tá? É normal isso, é normalíssimo. E a nossa temperatura varia conforme também o tipo de atividade física que cada um faz. Perdão. Se eu sou uma pessoa sedentária, uma pessoa ativa tem uma temperatura mais alta que a minha, certo? Vamos lá, vamos continuar. Bom, 40 graus Celsius. Aqui começa a hipertermia. Hiper, muita, né? Termia, temperatura, calor. Excesso de calor. A perda de líquido e sais minerais causa tontura, náuseas e vômito. Confusão e perda de consciência. Nesse ponto, a pessoa pode até parar de suar, sinal de que está desidratada. Então, muito cuidado quando você tiver uma temperatura próxima de 40 graus Celsius. Acontece muito isso com corredores de longa distância. Por exemplo, os corredores de maratona. Quando eles atingem essa temperatura aí, eles têm problemas sérios de fadiga, de cãibra, de vários problemas fisiológicos, certo? 38 graus Celsius. Em estado febril, a pessoa começa a suar muito.
sentir espasmos musculares e exaustão. O pulso fica fraco e podem ocorrer desmaios. A recomendação é evitar o sol, jogar água fria no corpo e tomar bebida gelada não alcoólica. Não alcoólica, viu? Não é porque é sexta-feira não que vocês vão pensar em bebida alcoólica, de jeito nenhum. Então é bebida gelada não alcoólica, água gelada, suco gelado, certo? E também sem açúcar. Açúcar também não é legal aí não. O açúcar também tem um efeito que pode disfarçar essa hipertermia, tá? Então olha o que eu falei antes, até 38 não é febre. 38 é o limite com estado febril e tal. 36,5 a 37,5 graus Celsius é a temperatura normal do corpo humano, tá? 35 graus Celsius, 35 já começa o problema. Aqui começa a hipotermia, ou perda excessiva de calor. A pessoa sente calafrios, cansaço, apatia e perde um pouco da coordenação motora. O raciocínio fica lento e a capacidade de julgamento é afetada. A pessoa pode não cooperar com quem tenta ajudá-la. Então aí, hipotermia. Sabe onde acontece muito isso? Que eu estou percebendo muito na sala de aula presencial. As crianças, os adolescentes, estão com a mania de ir para a escola sem tomar café. Deixa para tomar o café na escola, no lanche da cantina, alguma coisa assim. E chegam lá e tem hipotermia por causa da hipoglicemia. Você passou a noite toda sem se alimentar. O seu organismo está trabalhando normalmente. Aí você chega, fica sem tomar o café da manhã. Vai para a escola, chega na escola, já gastou a última reserva que você tinha de glicose. Você fica com hipoglicemia, sua pressão baixa, temperatura baixa, e aí você entra nesse estado aí. Tá? De ficar meio lerdo, meio zonzo, às vezes sente até tremor e tal, sua frio, é complicado, tá? Vamos lá, 30 graus Celsius agora, limite mínimo. Neste patamar, o fluxo sanguíneo do cérebro diminui, causando confusão mental e problemas de raciocínio. A frequência cardíaca pode chegar ao ritmo de apenas 1 ou 2 batimentos por minuto. Imagine, 1 ou 2 por minuto. O normal é 60, 80. Situação em que a pessoa parece estar morta. Então, 30 graus Celsius, aquela pessoa está gelada, parece estar morta. 20 graus Celsius. Conforme a temperatura corporal abaixa, o metabolismo diminui cada vez mais, até que o coração para e a atividade cerebral cessa completamente. Um corpo com temperatura interna de 20 graus Celsius não pode viver mais. Claro, se o coração parou, o cérebro também para. E aí, como é que a pessoa vai viver? Não dá. Então, se alguém chegar, né, a 20 graus Celsius de temperatura corpórea, está em estado quase morto ou quase morto. Conexões com a biologia. Os fatores abióticos. Biovida. Temperatura é um fator abiótico de grande importância para os seres vivos e influencia seus períodos de atividade, suas características morfológicas e seus comportamentos. Aí a gente está vendo atrás a foto de um cágado. Por que o cágado tem esse aspecto de seco, de ressecado, diferente da parente próxima dele, a tartaruga? Porque um vive no meio aquático, o outro vive em meios desérticos. Então, estes são um tipo de fator abiótico, né? A temperatura do ambiente. Qual a mais alta temperatura possível? 4º e 5º estado da matéria. Já ouviram falar nisso? Pois bem, a temperatura mais alta possível, teoricamente, não existe. Teoricamente, você pode aumentar a temperatura infinitamente, teoricamente, né? Mas nós conhecemos algumas estrelas com alguns milhões de graus Celsius, alguns milhões de Kelvin, tá? E 4º e 5º estado da matéria. A gente fala em física, a gente fala em plasma e luz ultrabrilhante. São dois estados da matéria que a gente não trabalha no ensino médio, mas quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada aí.
então luz ultrabrilhante e plasma. Bom, mais uma musiquinha, Nando Reis. Desde que você chegou, meu coração se abriu. Hoje eu sinto mais calor e não sinto nem mais frio. E aí vem a dúvida: o que é calor? O que é frio? Alguém sabe dizer o que é frio? E aí o que a gente vai trabalhar agora? Trocas de calor, calor e energia térmica, variação de temperatura, capacidade térmica de um corpo, calor específico, calor e transformação de energia, trocas de calor e calorímetro. Por que durante o dia é tão quente no sertão, mas à noite é frio? Região de Oauá, no sertão baiano. Vamos lá. O pessoal de Capela, lá de Piraí, respondeu muito bem. Gostei de ver. Por falta de água. Boa, muito bem. Deixa eu conversar de novo, Paulo, com eles aqui. Gente, em geografia, já fazendo o link com outra matéria, vocês já ouviram falar em continentalidade e maritimidade. A maritimidade é a brisa que vem do oceano trazendo muita umidade. Por exemplo, Salvador. Salvador, ela é rodeada de água por quase todos os lados, né? Então, tem uma umidade muito grande no ar. Essa umidade faz com que a amplitude térmica da cidade de Salvador seja pequena. Nos dias mais quentes ela está com 35, 36 graus. Nos dias mais frios está com 20, 25, 26 graus. É raro baixar disso, é raro aumentar disso, né? Não é que não tenha variações maiores, não tem. Mas é raro sair desse patamar aí de 25 a 35 graus, muito raro. O mais normal é que esteja entre 25 e 30, certo? Mas se você vai para lá, para Uauá, onde vocês viram aí, ou não precisa ir tão longe não, Feira de Santana, Serrinha, deixa eu ver, Capela, né? Essas regiões, Barra, você tem, que mais? Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes é um absurdo. Tem, de noite é um frio danado, de dia chega a 40 graus, né? Você vai lá para Luiz Eduardo Magalhães, o Remanso, você tem temperaturas muito baixas à noite e muito altas de dia. Por quê? Porque tem pouca maritimidade, pouca umidade do ar. Então as pedras, a terra, o terreno esquenta muito rápido e esfria muito rápido, certo? A água não, daqui a pouco a gente vai ver isso. A água tem um calor específico alto, então ela é difícil de esquentar e difícil de esfriar. Essa aula de hoje, inclusive, mestre, ela vai justamente aí, ao longo aí, né? Que são questionamentos que você está fazendo aí, que eu tenho certeza que eles depois vão conseguir refletir. Isso. Eles podem até parar para pensar no que você falou e com relação às latinhas de refrigerante. Sim. Ou garrafa de refrigerante, né? Observe que a lata gela mais rápido, mas mas também esquenta bem mais fácil. Bem mais fácil, exatamente. E minha mãe gosta de tomar muito café aquela canequinha de alumínio. Sim. Né? E aí o café vai ficar mais tempo quente ou vai esfriar mais rápido na caneca de alumínio? Quem me diz aí? Todo mundo aí no interior tem. Eu tenho, porque vocês não vão ter. Aquela canequinha de alumínio, o café permanece mais tempo quente ou esfria mais rápido? O que vocês acham? O que vocês acham? Me digam aí, por favor. Permanece mais tempo quente, Barreiras? Não, peraí. Um buzeiro. Eu não perguntei se ele fica mais quente para a gente tomar. Eu perguntei se ele demora mais para esfriar ou permanece mais tempo quente. Por exemplo, botar o café no copo de vidro ou botar o café lá no copo de alumínio. Eu tenho uma caneca aqui de vidro ou de porcelana e uma caneca de alumínio. Eu vou derrubar meia caneca de café quente nas duas. Em qual das duas vai esfriar mais rápido? Na de porcelana ou na de alumínio? Essa é a pergunta, né? Esse é o questionamento. De repente, quem sabe aí ao longo aí da aula, eles não... Porque você pegar e botar o beiço numa caneca de alumínio quente, queima o beiço. Queima o lábio. Né? Estão na dúvida, né? Então vou dar mais elementos para vocês me darem uma resposta melhor daqui a pouco, tá bom? Eles estão bem divididos aí. Uns estão falando alumínio, estão falando porcelana, vamos ver. Então vamos continuar. Daqui a pouco eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês. Vamos lá. Olha aqui.
A resposta da nossa pergunta, vocês responderam corretamente, parabéns. Porque durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia. Mas à noite esse sentido é invertido. Porque vocês responderam bem por causa da umidade. Tem pouca água no sertão e muita água no litoral, no mar. Então, um esquenta mais rápido, o outro esquenta mais devagar, né? E aí tem uma amplitude térmica diferente. Isso aí, inclusive, mestre, eles podem até pensar, a galera que mora em lugar que tem praia, quando eles empinam a raia durante o dia, para que lado é que eles estão saltando lá a pipa deles? Eles pensarem um pouquinho. Durante o dia, se eles estão saltando a pipa lá, eles ficam de frente, né, da areia, olhando para o mar, ou tem que ficar de costas para o mar? Isso aí pode ajudar eles aí nessa reflexão. Verdade, né? de dia, você empina a raia virado para o mar ou virado para o continente? E por que será? Por quê? Mas eu pensei, quando você começou a falar, professor, eu pensei no outro caso. O pessoal lá de Itaperoá, o pessoal lá de Valença, de Cova da Onça, Morro de São Paulo, aquela região ali litorânea, Ilhéus, Banco Central. Quando você vai para a praia de manhã cedo, de manhã cedinho, 6 horas da manhã, a areia está quente ou fria? Aí meio-dia você chega lá, a areia está quente ou fria? E a água de manhã cedo estava quente ou fria? Meio-dia está quente ou fria? 6 horas da tarde, quem esquentou primeiro, quem esfriou primeiro, a areia ou a água? Pensa aí. Bons questionamentos aí para essa aula aí. Durante a aula eu tenho certeza que eles vão se afinar com isso aí. Eu quero que você chegue numa conclusão aí daqui a pouco. Vamos lá. Ó, calor e energia térmica, vamos lá? Por que alimentos ainda quentes não devem ser levados à geladeira? Outra coisa importante. Alguém sabe me informar por que eu não devo botar um prato quente na geladeira? Eu assei aí esse frango. Assei lá e vou botar direto na geladeira. Pode? Por causa do choque térmico, Rio de Contas, pessoal de João Vaz. Rian, choque térmico. O que tem a ver choque térmico com isso? Ah, Remanso matou a charada. Porque a geladeira vai consumir mais energia. A geladeira tem nada a ver com choque térmico, que o frango já está morto. O frango está morto, não sente mais choque térmico, né? Quem sente choque térmico, gente, sou eu, vocês. A gente sente o choque térmico. Se a gente estiver num lugar muito frio e passar para um lugar muito quente, ou do muito quente para muito frio, você sente aquele bafo de calor, aquele frio desesperador de uma hora para outra, e você sente o choque térmico, mas é uma sensação. O frango está morto. A geladeira não tem vida, então ela não tem choque térmico, ela não sente choque térmico. Mas você botou um aparelho quente, um objeto qualquer, não precisa nem ser uma comida não, pode ser um pedaço de ferro, quente, dentro da geladeira, o motor da geladeira vai tentar resfriar rapidamente aquilo ali. E aí, ele vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais, vai consumir mais energia. Pode até sobrecarregar o sistema e queimar o motor. Certo? Em casos extremos, claro. Mas o principal é o que o pessoal de Remanso, né, Aparecida, Itaguaçu, Barras, de parabéns os dois, se você colocar alimentos quentes dentro da geladeira, vai forçar o motor da geladeira e ele vai consumir mais energia. Parabéns! Então, voltemos ao nosso slide. Calor como substância. A teoria do calórico, lá na antiguidade, é uma teoria que tratava o calor como uma substância, supondo a existência de um fluido invisível e inodoro, que era denominado calórico. Diferença entre temperatura e calor. Olha aí. Como é? Peraí. Entendi. Ele disse assim, o aluno Rian colocou um miojo quente na geladeira, deve ser no congelador, e o gelo começou a derreter. Ah, o gelo começou a derreter. O gelo do congelador. Sim, claro. Porque está passando o calor do miojo quente para o gelo. Aí sim, tudo bem. Mas aí uma coisa importante para a gente, ó. Diferença entre temperatura e calor. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema. E calor é a forma de transferir energia de um corpo ou sistema para outro. Tá? Então, olha aí, Rian. O que aconteceu foi a segunda parte aí. Calor foi a forma de transferir energia de um corpo ou sistema para outro. O calor foi do miojo para o gelo e derreteu o gelo.
Entendido, Ian? Olha aí, o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o miojo estava quente, estava numa temperatura maior, cedeu calor para o gelo, que estava numa temperatura menor, e por isso ele derreteu. Então, o que a gente vai estudar agora é o que está na linha de baixo aí, ó. Calorimetria é o estudo dos fenômenos de transferência de calor. É comum no inverno, ao sentirmos frio, esfregarmos as mãos para aquecê-las. Como se dá esse aquecimento? Como é que você aquece? Por que você esfrega as mãos para aquecer elas? Quem sabe? Quem consegue me dizer isso aí? Por que no inverno eu pego e esfrego as mãos, ó? Para esquentar as mãos. Quem sabe? Alguma sugestão? Não? Ninguém? Porque o batimento do coração aumenta, Tiago. Será que é isso? Ah, barreiras. Umbuzeiro, estão ligados. Por causa do atrito. Muito bem, muito bem. Deixa de novo falar com eles, por favor. Se você pegar dois objetos que não sejam sua mão, pegar dois objetos aqui, ó, e começar a esfregar um no outro. De propósito, tá fazendo barulho de propósito. Começa a esfregar um no outro. Eles vão esquentar. Você pegar e começar a esfregar a mão aqui, ó. A mão esquenta. Por causa do atrito, pelo movimento. João Vaz também citou aí pelo movimento. Isso. Exatamente. Isso. O movimento a gente aprendeu lá no primeiro ano, energia cinética. E o atrito, a força de atrito, realiza o trabalho da força de atrito, que pode ser transformado em calor. Tá? Então, vocês estão de parabéns. Barreiras, Umbuzeiro, João Vaz. O atrito e o movimento causam um aumento na temperatura. Muito bem. Show de bola. Tá? E as fontes de calor? Vamos ver agora a fonte de calor? Todo elemento capaz de produzir aumento de temperatura em outro corpo é uma fonte de calor. Como exemplo, a chama de um fogão, um forno, a lareira. Então a fonte de calor é quem libera calor, quem emite calor, quem transfere o seu calor para outro. Vamos fazer a experiência. Vamos lá. Experiência agora, rápido, rápido, rápido comigo. Bota a mão aí na mesa, na carteira. A carteira está quente ou fria? Rápido, rápido, rápido. E aí? Bota a mão na carteira. A carteira está quente ou fria? Remanso disse que está fria. João Vaz disse que está fria. Então, quem é a fonte de calor? É você ou a carteira? Isso, Benfica, Guirapá, muito bem, está fria. Quem é a fonte de calor? É você ou a carteira? Aí, Remanso. Eu. Novo Umbuzeiro. Isso, Parateca, Aparecida, Remanso, Umbuzeiro, Vereda, nós, João Vaz, isso. Isso, então você é a fonte de calor, você que está liberando o calor, percebe? Se você pega e abraça uma pessoa, se você sente ela mais quente que você, quem é a fonte de calor? É ela. Fonte de calor é quem libera calor. Quem é o receptor de calor? Quem recebe o calor. Beleza? Entendido, muito bom, gostei de ver. Agora vamos falar em variação de temperatura. Vamos lá. Variação de temperatura. Quando um corpo recebe energia, esta pode produzir variação de temperatura ou mudança de estado. Então, olha, ela pode produzir ou variação de temperatura ou mudança de estado. Os dois ao mesmo tempo não dá. Ou um ou outro. Imagine que um determinado corpo tem a sua temperatura elevada de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Quanto foi essa variação de temperatura? A variação de temperatura ΔT sofrida pelo corpo foi de 50 graus Celsius. Por que, Odiso? Porque a temperatura final, 60, menos a inicial, 10, nos dá uma variação de 50 graus Celsius. Certo? Alguma dúvida aí, meu povo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Vamos continuar. Capacidade térmica. Chegou a hora de copiar, ó. A capacidade térmica de um corpo é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então aí eu vou dar 2 minutos para vocês copiarem, tá bom? Capacidade térmica, essa formulazinha bonitinha aqui,
que eu gosto até de passar um traço aqui no meio desse C, para não confundir o que depois nós vamos chamar de calor específico. Vamos lá. 1 minuto e meio agora para copiar, hein? Estou esperando. E aí, minha gente, todo mundo já acabou de copiar? Tem 2 perguntas aqui, ó. Um buzeiro diz, o cabelo esquenta sozinho? Oxe, o cabelo esquenta sozinho? Deixa eu ver. A caneca do café que a gente falou mais cedo, ela esquenta sozinha? Alguma coisa será que esquenta sozinha? Sozinha? Não, né? Não. E Remanso para a Teca Aparecida diz, com a chapinha também esquenta. Com a chapinha sim, porque aí a chapinha está esquentando por causa da energia elétrica e o cabelo por causa da chapinha. Aí sim. Todo mundo já copiou? Posso passar adiante? Podemos seguir? Sim? Não? Sim? Não? Ok. Ok. Pronto. Só quero mais um ok aqui para poder seguir adiante. Vamos que vamos. Ok. Fechou. Já foi. Olha aí um exemplo agora. Um buzeiro pergunta por que passou um risco na letra C? Porque daqui a pouco a gente vai usar um outro C para calor específico. E aí, para não ficar diferente, que um é C maiúsculo, outro é C minúsculo. Eu costumo passar o tracinho só para diferenciar, tá? Olha aí. Exemplo. 2 corpos A e B, de capacidade calorífica ou capacidade térmica, 100 joules por grau Celsius. E calor específico de B, capacidade térmica, capacidade calorífica de B, 500 joules por grau Celsius, recebem a mesma quantidade de calor, 2.000 joules. Qual a variação de temperatura que cada corpo vai sofrer? Eu não quero nem que você faça a conta agora. Qual dos dois, A ou B, precisa de mais energia para aquecer? Olha lá, capacidade calorífica de A é 100, capacidade calorífica de B, 500. Qual precisa de mais calor para esquentar? A ou B? A capacidade calorífica de A é 100 joules para cada grau Celsius. E a capacidade calorífica de B é 500 joules para cada grau Celsius. Quem precisa de mais calor para esquentar? De mais energia para esquentar? Quem precisa de mais energia para esquentar? A ou B? Tá, já entendi que vocês ficaram na dúvida. Vamos lá. Quem é mais caro? Se isso fosse dinheiro aí, porque física é difícil. Dinheiro é fácil, física é difícil. Quem é mais caro aí, A ou B? Se isso fosse dinheiro, quem é mais caro, A ou B? B. B é mais caro. B custa 500. A custa 100. Né? Então, quem é mais difícil de você comprar? A ou B? Hein, Jaciane? B é mais difícil de comprar. Então, quem é mais difícil de esquentar? E agora, quem é mais difícil de esquentar? Letra B. A letra B é mais difícil de esquentar porque precisa de mais calor. Tá? Então, quanto maior a capacidade calorífica, mais difícil de esquentar, mais difícil de esfriar. Quanto menor a capacidade calorífica, mais fácil de esquentar e mais fácil de esfriar. Beleza? Pronto. Pela fórmula, talvez fique bacana perceber isso aí. Vamos lá pela fórmula agora, ó. A capacidade calorífica ou capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de temperatura. Então, se eu coloco aqui, ó, temperatura, ó, é calor sobre capacidade térmica ou capacidade calorífica. Então, a variação de temperatura de A, 2.000 dividido por 100, vai dar 20. E a de B, 2.000 dividido por 500, vai dar 4. Repare, essa capacidade térmica aqui, essa capacidade calorífica foi 100. A temperatura variou de 20. Já a capacidade calorífica aqui foi 500. A variação de temperatura foi 4. Percebe? Pronto, gente. Quanto maior a capacidade calorífica, a capacidade térmica,
mais difícil de você comprar, mais difícil de, né, a analogia que eu fiz, mais difícil de esquentar ou de esfriar. Tudo bem, Jaciane? Lá de Cotegipe, lá de Benfica. Um buzeiro também, entendeu? Curralinhos. Curralinhos? Não, curralinho. Entendido? Show de bola. Então agora o calor específico, olha como é parecido. É por isso que eu pego aqui e corto esse Czão, ó. Eu passo um tracinho aqui nesse Czão, para não ficar igual ao calor específico, tá vendo? Calor específico é capacidade térmica dividida por massa. Opa, perdão, passei sem querer. Então a nova fórmula aqui para a gente copiar, mais 2 minutinhos para copiar. Rapidão, rapidão, rapidão. Calor específico é capacidade térmica dividida por massa. 2 minutos para copiar, estou esperando. Quem terminar me dá um ok. Pronto, minha gente? Beleza, vamos que vamos. Então olha um exemplo aqui do que a gente acabou de falar. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessários 4.000 calorias. Então vamos pensar. Aqui a gente tem 500 gramas. 500 gramas é a massa de certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius. Então aqui está a variação de temperatura. Foram necessárias 4.000 calorias. 4.000 calorias é calor. Calor, caloria. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então aqui é o que ele quer saber, a pergunta. Vamos lá. Capacidade térmica. A gente já aprendeu que a capacidade térmica é esse C cortado aqui, ó, Q sobre ΔT. Que vai ficar Q 4.000 sobre a variação de temperatura que está aqui em cima. De 20 para 70, então a variação de temperatura foi 50 graus Celsius. Não é isso? Pronto. Então capacidade térmica vai ser 4.000 dividido por 50, que dá 80 calorias por grau Celsius. E depois ele quis saber o calor específico. Calor específico, como vocês copiaram no último slide, é capacidade térmica sobre massa. A gente achou que a capacidade térmica aqui, ó, é 80, jogo para cá e divido pela massa, que foi dada a massa lá em cima, 500. 80 sobre 500 deu 0,16 calorias por grama e grau Celsius. Certo? Uma baixa capacidade, muito baixa calor específico, né? É. Porque baixo calor específico essa substância, e é bom eles começarem a pensar na relação que existe aí, né? Sim. De variação de temperatura, né? Isso é importante. Até para responder aquele questionamento seu lá de se esquenta fácil ou demora para esquentar, se esfria fácil ou demora para esfriar. Exatamente. Se o calor específico é baixo, né, a gente vai conversar daqui a pouco. E eles até entenderem quando você diz assim, demora mais para esquentar, demora mais para esfriar, tá falando assim que a variação de temperatura não vai ser tão grande, a variação, né? Então a temperatura vai ser baixa, exatamente. Perfeito, é bom eles começarem a fazer isso aí, porque vem com perguntas diferentes, né? Vem com palavras diferentes sobre a mesma coisa. Exato. Você chamou a atenção agora aí nessa questão mesmo, dizendo sobre 500 gramas, não está dizendo assim massa de 500 gramas, mas tinha 500 gramas, então precisa compreender as coisas. Se é gramas é porque é massa, porque senão fica, o que fórmula eu uso, o que eu vou usar, o que eu vou deixar de usar, que são perguntas frequentes dele, né? Verdade. Então, gente, concentrar um pouquinho, raciocinar, pensar a respeito para depois tomar uma decisão, né? Show de bola, professor, exatamente. Bom, mas nosso tempo esgotou, eu sou obrigado a mostrar as referências da aula de hoje para vocês. Meus parabéns mesmo, gostei. Parabéns, professor, pela belíssima explanação, mas parabéns mais ainda para vocês que interagiram, colocaram a opinião de vocês. Porque vocês sabem bem que quem faz a aula aqui são vocês, a gente só vai aqui para ajudar. E independente, gente, de estar certo ou errado, o importante é que vocês se coloquem, falem,
Porque errar faz parte do processo de aprendizagem. Com certeza. E a partir da hora do jeito que eles erram, a gente compreende o que é e tenta explicar em cima da dúvida deles. Sucesso para vocês. É assim que se aprende mesmo. Mas pelo adiantado da hora, eu sou obrigado a pedir o de olho na síntese com o professor Luciano. Vamos aqui, apesar de que hoje a gente já fez esse bate-bola, mas vamos lá. Olha só as situações aqui de aprendizagem que nós vimos, né? Calor específico, energia térmica, variação de temperatura, capacidade térmica, calor específico. Aí o professor, na última questão, aí ele já falou sobre calor e energia térmica. Ele já disse, a resposta já é isso aí, né? Que o calor é a energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura em seu estado natural, porque depois ele vai falar de uma outra situação aí, tá? A variação de temperatura, aí vocês já viram, né? Quando você tem lá 60 graus Celsius para 80 graus Celsius, então você fez uma variação. Essa variação de temperatura pode ser maior ou menor. Para variar a temperatura, tem que receber uma quantidade de calor. Quando recebe calor, tem duas situações. Ou varia a temperatura ou vai variar o estado da matéria, tá certo? Inicialmente, a gente está pensando aqui na variação de temperatura. E aí ele falou sobre a capacidade térmica de um corpo. Essa capacidade térmica de um corpo, ela é a razão entre a quantidade de calor que ele recebe e essa variação de temperatura. Então, quando um corpo recebe uma quantidade de calor, se a variação de temperatura é muito grande, é muito fácil, significa dizer que ele tem uma baixa capacidade térmica. E aí já entrou na situação do calor específico. O calor específico é uma propriedade lá da substância, cada substância tem a sua. Aí ele colocou lá do alumínio, a do vidro e tal. Então, se você tem um alto, né, calor específico, como é o da água, significa dizer que a variação de temperatura é mais difícil. Ok, gente? Por hoje a gente fica por aqui. Espero ter ajudado, mestre. Muito, bastante. Uma síntese dessa ficou show. Agora deu para entender a aula toda, né? Obrigado, professor Luciano. Valeu. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau.